a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Seja muito bem-vindo ao canal Família Católica. Hoje, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Iniciemos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da leitura e meditação do Evangelho de hoje, te convido a rezar comigo a oração pedindo a presença do Espírito Santo, para que ele venha sobre cada um de nós, iluminando os nossos pensamentos, nos trazendo o discernimento das atitudes que precisamos ter e mudar para realmente vivermos a palavra do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quinta semana comum. Meditemos hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, nos versículos 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho desta terça-feira,
contemplamos como algumas tradições antigas dos mestres da lei haviam manipulado o sentido puro do quarto mandamento da lei de Deus. Aqueles escribas ensinavam que os filhos que ofereciam dinheiro e bens para o templo faziam o melhor. Segundo este ensinamento, sucedia que os pais já não podiam pedir nem dispor destes bens. Os filhos formados nessa consciência errônea achavam que tinham cumprido assim o quarto mandamento, inclusive ter cumprido da melhor maneira, mas de fato se tratava de um engano. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Jesus Cristo é o intérprete autêntico da lei. Por isso explica o justo sentido do quarto mandamento, desfazendo o lamentável erro do fanatismo judio. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. O quarto mandamento lembra aos filhos as responsabilidades que têm com os pais. Tanto como possam, devem prestar-lhe ajuda material e moral durante os anos da velhice e durante as épocas de enfermidade, solidão ou angústia. Jesus lembra este dever de gratidão. O respeito aos pais nos traz a piedade filial, e este é o efeito da gratidão que lhes devemos pelo dom da vida e pelos trabalhos que realizaram com esforço para nós filhos, para que assim pudéssemos crescer em idade, sabedoria e graça. Em Eclesiástico 7, nos versículos 29 e 30, a palavra do Senhor nos diz: honra teu pai de todo o coração, não esqueças os gemidos de tua mãe. Lembra-te de que sem eles não terias nascido, e fazes por eles o que fizeram por ti. O Senhor quer que os pais sejam honrados pelos filhos, e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados, e quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra seu pai será respeitado pelos seus próprios filhos, e quando rezar será atendido. Quem honra o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. Todos estes e outros conselhos são uma luz clara para a nossa vida em relação aos nossos pais. Peçamos ao Senhor a graça para que não nos falte nunca o verdadeiro amor que devemos aos pais, e saibamos, com o exemplo, transmitir ao próximo esta doce obrigação. Amém? Oração. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que nos acompanhou até aqui, deixamos-lhe o convite de se inscrever no nosso canal e também compartilhar a leitura do Evangelho do dia, para que mais irmãos possam meditar conosco todos os dias sobre a vida de Jesus. E que Deus abençoe a sua terça-feira. Amém.